Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre iniciar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, né? Hoje é o primeiro capítulo e acho que está passando aí. Então a gente vai começar com aquela passagem de Jesus, né? Quando ele sai do fenômeno de transfiguração e ele desce o monte e encontra lá embaixo, espera que ele mexeu em alguma coisa, e encontra os apóstolos em volta com um problema que estavam tentando curar um garotinho, né, que na época eles chamavam que estava endemoniado, quer dizer, estava passando por problemas de obsessão, e os apóstolos não conseguiam curar o garoto. E aí Jesus, quando chega, o pai vai correndo e vai conversar com Jesus, né? Ixi, Maria. O negócio tá... Efeitos físicos, né? Vai precisar parar alguma coisa? Você apertou o botão? Sem querer. É para a direita. Eu sabia, na hora eu disse, olha, nunca mais vou fazer isso. Vou perseverar no bem, né? Aí um homem se aproxima de Jesus, lança-se aos seus pés desesperados e diz: Senhor, tem piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus diz: Trazei-me aqui essa criança. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele sai da criança que foi curada no momento, no mesmo instante, né? Então, mostrando que os discípulos não conseguiram, mas Jesus chega imediatamente pela sua autoridade moral, sua técnica de manipular fluidos e seu amor, né, pelo outro já bem desenvolvido. Então, junta todas as coisas e a fé que a família tinha em querer, a esperança que eles tinham de querer ver aquele garoto saudável de novo, faz com que a cura aconteça, né? E aí, lógico, os apóstolos ficam naquele, né? Puxa vida, por que Jesus já não ensina a gente a fazer essa coisa rápida assim, a gente fica passando essa vergonha, né? Então, aí Jesus aproveita para dar a eles uma lição sobre a fé, né? Ele diz assim, ó, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Ele usa, né, o simbolismo de uma montanha. Se a fé fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é uma coisa bem pequenininha, né? E nada vos seria impossível, diz Jesus. Vocês fariam tudo, qualquer problema que tivessem, rapidamente seria sanado se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, Jesus, naquele tempo, ele comparava muitas coisas. A linguagem era bem figurativa para a gente ter uma ideia, né? Só que você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente fica, meu Deus, mas o que é a fé, né? De acordo com a etimologia da palavra fé, pelo latim, a fé quer dizer fides, né? Fides, que vem de fidelidade. Fidelidade é confiança, né? Uma atitude de confiança a alguém ou alguma coisa, isso nos faz ter fé. E a fé que às vezes a gente está acostumado a sentir, porque essa fé, onde temos confiança, damos credibilidade, e essa fé se transforma num sentimento, como já era com Jesus, né? Já era nele, como qualquer outro sentimento já incorporado. A fé, os apóstolos achavam que tinham, porque às vezes eles conseguiam curar as pessoas, eles conseguiam fazer o que Jesus tinha ensinado a eles. E às vezes não. Então, às vezes, é aquela fé que a gente tem e não tem. Então, não é fé, seria uma crença, né? Eu creio que hoje vai chover, porque mais cedo choveu. Mas eu creio só, porque pode chover ou não pode chover. Eu não estou dizendo com certeza, né? Então, esse filósofo Huberto Holden, ele tem um livro
palavras de sabedoria, ele diz que a fé é como um grão de mostarda e não como um grão de areia. Assim disse Jesus. Ele não disse, um grão de areia ainda é menor que um grão de mostarda. Quer dizer que é uma fé viva, que nela mesma ela se encerra a vida espiritual, assim como um grão de mostarda encerra em si mesmo uma planta inteira. Porque o grão de mostarda é uma semente e vai se tornar uma árvore. Na Palestina é uma árvore muito popular, ela chega às vezes até 3 metros de altura, né? Então é uma árvore que ela cresce através de uma sementinha muito pequena. Então quando ele compara, né, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, se a sua intenção for pequena, né? Se você tiver uma boa intenção em relação a alguma coisa, isso pode fazer com que esta coisa realmente mova, transforme-se, né? Basta ter aquele sentimento em si de querer que aquela coisa aconteça. Que às vezes a gente não tem muito assim essa perseverança nos nossos intentos. Um dia a gente quer, no outro dia a gente já está meio chateado, não quer mais, né? Então a fé é essa atitude de fidelidade, mas fidelidade a quê ou a quem, né? Porque a fé se torna um sentimento, porque essa fidelidade é em relação sempre a outra pessoa. Para a gente ser fiel, a gente é fiel a outra pessoa. Mas quem é esse outro que move a minha fé, que faz com que a minha fé fique robusta e cresça? Esse outro só pode ser um, é Deus. Quando trocamos, quando temos essa reconexão com a mente divina que rege a tudo e a todos, que é Deus, não tem jeito da fé ser vacilante, não tem jeito da fé ser grande ou pequena. A fé ela torna-se um sentimento. E quando eu sinto a fé, eu ajo em favor da fé o tempo todo. Então vamos ser pessoas que vamos ter esperança sempre. Não só quando tiver tudo bem, a gente vai ter esperança, principalmente quando as coisas estiverem difíceis. Quando a doença acometer, não vai me pegar primeiro no pessimismo, vai me pegar na esperança de que eu estou vivendo alguma coisa necessária ao meu momento evolutivo e que eu vou ficar bom. E que se eventualmente eu venha a desencarnar dessa doença, também é um bem necessário, né? Então esse bem-estar íntimo é dado por esta fé, por esta confiança em Deus. Mas essa confiança, sim, de entregar a si, entregar os seus propósitos. Não aquela fé cega. Ah, não, isso está acontecendo porque Deus quer, isso é assim porque Deus quer. Não, eu tenho que mover, eu tenho que pegar minha fé do tamanho de um grão de mostarda e confiar em Deus de que a minha fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. Então, a gente tem que fazer a nossa parte no nosso processo da vida. Não pode sentar e esperar cair do céu. Porque às vezes a gente faz, eu tenho fé que Deus, eu estou assim porque Deus, parecendo que Deus é que anda pela gente. Deus não, Deus é o amor infinito. É aquele outro que está sempre em frente de nós, do lado, em cima, embaixo, e cercando a gente. Mas muitas vezes a gente se distancia, a gente se afasta tanto que dói. Aí quando dói, a gente na hora pensa, olha para isso, Deus esqueceu de mim. Não é, eu é que saí do eixo, né? Eu sempre chamo aquela estação, né? Wi-Fi. Quando a gente começa a perder os pauzinhos no nosso telefone íntimo, aí pronto, cadê? Alô, alô, começa a dar problema. Então a gente tem que voltar para o eixo. Então esse grão de mostarda é simbolizando isso. Olha, se a sua boa intenção, por mínima que seja, se a sua vontade, por mínima que seja, for externada, for visualizada, você realmente disser dentro de você, eu quero fazer isso, eu tenho fé nisso, eu acho que Deus vai me proporcionar determinada coisa e se preparar para aquilo, não tem jeito de não dar certo. Agora não, olha, eu quero passar naquela prova, não vou estudar não, viu? Porque Deus está assim comigo, ó, vai quebrar meu galho, aí não pode. Olha, eu quero fazer determinada coisa, eu quero concluir, eu quero organizar, eu quero casar, né? Acho tão bom querer casar, né?
Aqui no centro mesmo as pessoas já entram assim, o exercício da fé aqui no centro é assim, né? As solteiras dizem logo. Eu quero que seja lá que idade tem. Agora tem umas que tem uma fé menos, a outra tem uma fé mais... Às vezes é menor que o grão de mostarda. Aí, né, Silvinha, o negócio fica feio. Então a gente precisa lembrar que fé é isso, é fidelidade a quem? A Deus. É confiança em quem? A Deus. É confiança, não é crença. Eu creio hoje, não creio amanhã. A nossa fé ainda está desse tipo, né? Hoje eu tenho fé, amanhã já não aguentei mais porque está tudo ficando difícil, aí minha fé foi por água abaixo. Fé não, quando você entrega a Deus, né? Entrega a sua vida e os seus propósitos a Deus, lógico, ele analisa e vê o que é coerente para aquela vida ou não. E aí a gente trabalha em parceria com Deus. Não tem parceiro melhor, né? Para a gente poder andar. Então, Deus dá essa demonstração de fé, do poder da fé, através da cura daquele garotinho que eles não conseguiram curar, né? Então, a ação magnética do homem, porque cura não é um milagre, não é uma coisa que ele fazia plim-plim e acontecia a cura. A cura tem um mecanismo, né? Ela tem elementos básicos que juntos eles proporcionam a cura quando aquilo é para ser, né? Para acontecer. Então, a ação magnética do homem atuando com o pensamento do fluido universal, que é o fluido divino, modificando-lhe as qualidades com o poder da vontade e da fé ardente, dirigidas para o bem, realizando as curas. Então, é assim que a cura se dá, né? É assim que a gente, às vezes, vai num lugar, vai num templo, vai numa reunião e alguma coisa assim, puxa, eu saí de lá. A gente, às vezes, atribui, não, eu tomei um passe com Beth, que passe bom. Por isso que aqui a gente toma passe com todo mundo, que é para poder... Não para poder só tirar esse endeusamento, mas também para poder a gente juntar, né? As nossas qualidades fluídicas ainda são pequenas, porque somos muito falíveis ainda. Então, quando nos unimos assim em grupo para fazer um determinado trabalho, a gente une forças. E unindo a nossa vontade, a nossa fé, nossas qualidades fluídicas, e a amorosidade, a gente termina fazendo um mexido, que antigamente eram aquelas porções que a gente fazia lá nas florestas, mas a gente faz alguma coisa que os espíritos acham que aquilo, puxa vida, isso aqui junto com o que eu também vou misturar, vai ficar um remédio bacana, né? E aí a gente toma e se sente bem. Então, e também a gente está predisposto, né? Aquele que está doente está predisposto a receber a cura, né? Então, Jesus dá essa demonstração do poder da fé. Porque uma coisa que a fé proporciona também, quando a gente cultiva, querendo transformar ela no sentimento, é que a gente vive mais os momentos de esperança do que de pessimismo, né? Temos mais esperança nas coisas da vida, nos acontecimentos, em nós, nos outros. Então, todas essas virtudes que a gente vive aqui e ali, entre uma queda e uma ascensão, vai nos fortalecendo de uma forma que a gente vai visualizando as coisas boas além das péssimas, porque a gente marca muito na gente as coisas ruins da vida, porque a gente pensa mais negativo do que positivo. Mas quando a gente começa a lembrar que esse outro na nossa vida é Deus, Ave Maria, aí a gente vai vendo que parece que o Wi-Fi fica mais, sabe, rápido. Na hora que a gente quer ser meio pessimista, a gente diz assim, ai meu Deus, me ajuda, né? Basta assim ai meu Deus, me ajuda, que aí a gente vê chegar alguma coisa, né? E ajuda mesmo, porque a gente vê isso nas reuniões mediúnicas, né? Muitos espíritos vão sendo atendidos e melhoram nos seus dramas, nas suas angústias, por, num momento qualquer de suas vidas, dizer, meu Deus, estou tão cansado, me ajuda. Sabe? Basta isso, para ele já sentir um outro environment, um outro, sabe, um portal se abrir, alguém chegar, ele enxerga alguém. Porque quando a gente diz uma coisa positiva, quando a gente chama alguma coisa positiva, os nossos olhos
ficam mais sem as sombras da negatividade. A negatividade tem esse poder de ensombrear, né, nosso coração, nossos olhos espirituais. Então a gente não enxerga o outro lado, né? É mesmo que uma mocinha casadoira querendo arrumar um namorado ou o contrário, mas só sai de casa assim, que nada, ninguém me olha. Ai, não, que nada, a essa altura, quem vai olhar para mim? Imagine. E a parede fechando. Aí o The One da vida dela, ou da vida dele, naquele dia está aqui no centro. Mas aí quando passa pela pessoa, cadê? A parede está ali, não enxerga. Mas aí de repente a pessoa, né, sai daqui do salão, já mais, né, mais assim, com essa injeção de ânimo, né, fortalecida, aí chega ali fora, ai meu Deus, quem sabe hoje, né? Aí dá aquela vontade de comer coxinha, ou então hoje uma pizza. Aí quando chega na cantina, né, às vezes a pessoa do lado assim, ai, só tem uma de queijo, eu queria de queijo. Aí o Deuan, não, por favor, né? Aí vamos dividir, não é? Vocês pensam que não existe? Existe. Mas sabe por quê? A poeira dissipou. Mas às vezes a gente se fecha para a vida por causa das amarguras que vive. E as amarguras, elas vão estar em nós ainda, aqui e ali, mas tem que ter momentos que a gente dissipe isso, né? Por isso que os centros, as igrejas, né, as escolas religiosas existem para nos ajudar nesse exercício de dizer assim, Deus é o outro. Vou acionar ele hoje, viu? Que até então eu nem lembrava, eu só lembrava de mim, né? Então a gente tem que lembrar que temos, né, essa força em nós, essa força que é poderosa. Então o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Porque você tem uma força magnética, mas você não tem intenção boa nenhuma, só ruim, você usa também essa mesma força magnética. Mas se a sua força magnética é usada através de um desejo produtivo, altruísta e bom, a gente se conecta logo com as mentes boas e dali se desencadeia todo um processo, né? Então, a fé é confiança, a fé, se vier será bom, é acreditar em alguma coisa, né? Precisamos disso. A fé é um sentimento instintivo que nasce com o espírito, né? Todas as virtudes estão em nós, em germe, né? Deus que nos criou, então Ele não nos criou com a raiva, ou com ódio, ou com egoísmo, ou com orgulho, nada disso veio com a gente na matéria-prima que Ele nos fez. Só veio o que é bom. Mas Ele também nos deu livre-arbítrio, né? Capacidade de pensar, de raciocinar, de escolher, né? Aí é que vem as leis, né? Vão entrando na nossa caminhada, porque vamos transgredindo aqui e ali, e pela própria educação da reencarnação, a gente vai começando a se instruir, a aprender, mas a gente passou muito tempo assim, só querendo pisar na bola, só querendo dar jeitinho, só querendo os caminhos mais fáceis. Não que hoje a gente tenha mudado muito, a gente ainda vê muita gente desse jeito, né? Mas nós não. Olha nós aqui no sábado. Eu sempre penso que a gente tem que também valorizar as nossas boas intenções e atitudes. Saímos de casa num dia até trevoso, chuvoso, e estamos aqui, né? Em busca de quê? O que será que eu fui em busca de? Né? A gente pode ter uma ideia assim, não, estou doente, fui tomar um passe. Não, eu estou fazendo parte já do grupo de trabalhadores. Amanheci não me sentindo bem, ou então, não, eu gosto de ouvir o evangelho. Ainda não leio em casa, é aquele dia de ver Deus que eu instituí, né, para ver se as coisas melhoram. Normalmente a gente sempre tem, né, um porquê de estar aqui. Mas viemos, né, mas tomamos a atitude de vir. Muitas vezes a gente não fazia isso. Muitas vezes a gente hoje tirava o dia para fazer qualquer outra coisa, bem, sabe, que não ia valer a pena, e hoje estamos aqui. Então, esse sentimento instintivo que nasce com o espírito, ele é em nós. Então, a gente não precisa fugir disso, né? Encontra inicialmente em germe, em nosso íntimo, quando somos criados.
e vamos desenvolvendo entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Então, todas as encarnações para nós são assim primorosas, porque a gente pensa e vê pessoas, às vezes, errando muito, às vezes se vê também errando muito, mas a gente já faz muita coisa boa. Para vocês terem uma ideia, a gente não anda para trás, cada dia a gente está melhor. Hoje é o nosso melhor momento. Se daqui para frente a gente já vai mudando alguns outros conceitos, algumas outras atitudes, a gente está crescendo. E se a gente vê alguém bem ruinzinho ainda, que parece que não muda, muda, mas é o que a pessoa pode mudar nessa vida, né? A gente caminha meio assim, espiral, subindo, descendo, mas a gente caminha. E isso é a maior prova de amor do nosso Pai, é nos fazer sempre para frente, nunca para trás, e nunca parados. Quando a gente quer parar porque está meio cansado da vida, vem alguma coisa e nos dá um empurrão e lá se vai nós. Né? Às vezes quebra a perna, às vezes bate carro, às vezes fica doente, né? Às vezes encontra um grande amor, mas é alguma coisa que nos motiva, depende da nossa história, do planejamento da nossa história para essa vida. Né? Então, quais são essas montanhas que a gente vive? São as dificuldades em seus aspectos, né, grandiosos. As resistências, né, temos resistências às situações e às pessoas. Vivemos ainda o preconceito, né, que é uma das chagas também, uma das doenças, porque isso nos faz afastar do outro, isso nos faz pensar mal do outro. E não fomos criados para pensar mal dos irmãos, né? Fomos criados para nos amar, no matter what. Fomos criados para nos amar como Jesus nos amou. A gente estava, viu como eu estou americano? Ai, Júlia, você pensa, Juju, que vovó não fala inglês? Fala. Não, porque às vezes a gente tem resistência às pessoas e a gente se afasta das pessoas como se isso fosse possível. Então, a gente se afasta agora, nesta vida. Ou porque deixamos, né, o traste no Brasil, estamos aqui nos Estados Unidos, então acho que está afastado. Mas vamos nos encontrar sempre, porque precisamos nos amar. Às vezes, nessa vida, não dá para ficar muito próximo, porque ainda estamos resistentes a isso. Às vezes, as duas partes. Então, é uma bicadinha ali, outra aqui, mas para não ficar muito grave, às vezes até o afastamento é necessário. Mas depois, as próprias vidas vão dando um jeito de nos reunir de uma forma que a gente possa desfazer os nós, né? Então, os interesses materiais também é outra montanha que às vezes se forma na nossa vida, né? A gente fica muito escravo da vida material e esquece que somos temporários, que essa existência é temporária, que daqui a pouco a gente dá no pé, a gente não sabe que dia vai ser. Então, às vezes, a gente faz planos assim que podiam se realizar logo, a gente deixa muito para depois, e aí o depois não vem, né? Então, a gente tem que fazer tudo o que puder naquele dia, naquela hora, ver intensamente os nossos momentos, né? E os momentos bons, porque a gente, às vezes, concentra a nossa energia nas coisas ruins ou péssimas, e, às vezes, nos momentos bons, a gente não se acha nem merecedor. A gente, não, vai pulando porque não merece. Então, a gente tem que ter cuidado. O egoísmo e as paixões orgulhosas são as nossas montanhas. Agora, é bom a gente saber disso, né? Eu gosto das coisas que Jesus diz, porque Jesus é muito verdadeiro. Tudo que ele diz é verdade. Então, quando ele diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda move uma montanha de dificuldades, isso quer dizer que a gente está, de alguma forma, já com alguma fé sendo usinada dentro de nós como sentimento, porque nós já podemos conter muitos dos nossos problemas e dificuldades. Já podemos reconhecer muita coisa que estamos vivendo e que talvez a gente não dê solução agora, mas a gente sabe que tem solução. Lá dentro já grita, sabe? Eu acho que quando a gente procura assim, um grupo de estudos, busca uma conexão, uma reconexão com Deus, quando buscamos uma solução para nossas vidas, a gente está buscando essa reconexão com o Pai. Então, quando a gente faz isso, queira ou não queira,
é sinal de que estamos, sabe, crescendo como pessoas. Os sentimentos estão tomando forma. Então, não estamos assim tão ruins. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Aí, quando a tristeza bateu, então, quando alguma dificuldade chegar, pensar logo, olha, peraí, para que isso está vindo na minha vida? Eu agora estou vivendo uma coisa maior, que é o meu bem. O meu bem é muito maior do que o meu mal. Então, o meu bem vai poder conviver com o mal para poder ir diluindo, encharcando ele de energias positivas. Porque é isso que a gente descobre, né? Que o amor encharca. Sabia? Às vezes você tem uma pedra, seja lá da dureza que for dentro de você, quando o amor brota, menino, você não sabe nem que horas é que aquela pedra desapareceu. É tão gostoso. Então, é uma verdade, né? É sentido por muitas pessoas. Então, vale a pena investir nisso, ao invés de investir nas separações, nos distanciamentos. Invista, não se separe de você mesmo, né? Da sua essência. Não é separado das pessoas, a gente se separa de nós, da essência divina que há em nós, né? Então, a fé com presunção, às vezes, atrapalha um pouco, né? Às vezes, a gente deposita mais confiança em si próprio do que em Deus, né? Eu sempre digo, né? Eu gosto dessa fala de Emmanuel, que ele diz que, às vezes, a gente se enche tanto de si e se esvazia de Deus. E quando isso acontece, a gente está, assim, numa queda, né, bem forte. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu gostei disso. Deus, onde está o erro? Né? O eu. É que eu não sei arrumar PowerPoint, né? Minhas amigas agora, boas em PowerPoint, não estão disponíveis, né? Então, temos que ter cuidado em não depositar mais confiança em nós do que em Deus, né? Precisamos ainda muito dessa força divina e da intervenção de Deus, porque Deus não nos atrapalha, mas na hora que a gente precisa e chama e pede e quer, a gente sente a intervenção. É a mesma coisa da influência espiritual negativa. Todas as vezes que a gente abre grandes brechas para o erro, na hora a intervenção espiritual negativa vem porque eles não têm o que fazer. Eles estão doentes como nós estamos e acharam ali uma companhia. Mas se estamos abrindo essa brecha para uma intervenção divina, a intervenção vem feita assim, sabe, uma flechada bonita. Aí você acorda naquele dia cheio de ideias, né? Puxa, como eu sou inteligente, basta uma boa noite de sono para eu ter excelentes ideias. Então, às vezes, a gente tem essa fé meio presunçosa, isso é uma fase, sabe? E isso vai produzir nervosismo, orgulho e violência, né? Porque ficamos muito senhores das situações e quando você vê, você pode ter uma queda danada. A gente fica imaginando as pessoas, né, que, por exemplo, políticos, pessoas que gerem grandes comunidades, nações, quando entram nesse caminho do egoísmo e se enchem de si mesmo, dos seus próprios poderes, né, terminam esquecendo que são seres divinos. E aí, quando vem a derrocada, é uma queda vertiginosa e produz orgulho e violência, né? Então, a fé, ela tem que fazer nos sentir confiantes, harmonizados e sintonizados. Essa é a sensação que o exercício da fé dá à nossa mente, ao nosso corpo e ao nosso espírito, né? A fé vacilante também é aquela que não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Às vezes é isso, a gente diz que nada mesmo. Nem Deus ajudando eu consigo fazer isso. Aí já se achatou, né? A gente tem que saber que temos capacidade para muita coisa. Mas às vezes, numa encarnação, não viemos para ter determinadas habilidades. E às vezes a gente mete os pés pelas mãos. Então, às vezes, a gente quer realizar coisas que não dá tempo mais de se preparar para isso, né? Às vezes a pessoa está muito idoso, ou já passou na idade de exercer determinada função. Mas eu quero. Então a gente tem que ver o que é que a gente pede. A gente é muito infantil, né, nas coisas que a gente deseja, e aí a gente investe uma energia poderosa dessa numa coisa totalmente que não... que se for melhor avaliada, você vai ver que não serve para você naquela vida. É aí que está a sua parte. Faça a tua parte que eu estou aqui te ajudando. Essa é a conversa de Deus conosco. Mas, às vezes, a gente quer coisas feitas às crianças, né?
A criança de 10 anos quer dirigir o carro do pai. Aí o pai diz, não, meu filho, sinto muito. Ele não gosta de mim. Mas não é, né? Vai deixar a criança se matar. Então, a gente tem que ver que a nossa fé ela tem que ser cada vez mais amadurecida, cada vez mais repensada, né? Para não dar isso, não dar fraqueza, não dar hesitação, não dar incerteza e sentir sua própria fraqueza, né? A fé religiosa versus, né, a fé cega. Então, a fé religiosa também, a gente vê muito dessa tradição religiosa que nada era explicado. Então, isso é porque é, sabe? Olha, você está doente porque você pecou, porque você fez isso. Olha, Deus está te castigando. Então, a gente olhava um ser, uma suprema inteligência, né, que teria a capacidade. A gente diz assim, Deus é amor, Deus é pai, não é padrasto. A gente diz umas coisas assim, né? E a gente, na mesma hora, basta alguma coisa não dar certo para dizer que Deus está castigando, né? Deus não é nada parecido com a gente castiga, a gente executa, a gente faz, a gente acontece, mas Deus não. Deus já conhece o nosso passado, o nosso presente, e já imagina como vai ser o nosso futuro. E tudo isso ele entende, contemporiza, arruma para dar sempre certo, para a gente nunca andar para trás. Imagine que trabalho. Olha quantas vezes a gente está querendo cavar o chão para poder enfiar a cabeça. E aí tem que acionar um bocado de coisa, tira aquele menino de lá que está não sei o quê. Né? Então, a fé religiosa, na sua época, até necessária, a gente vê pelos mandamentos de Moisés e pela vinda de Jesus. Né? Jesus disse, eu não vim destruir a lei, né? Vim dá-la cumprimento com amor, veio trazer a flexibilidade, a amorosidade do Pai. Mas na época de Moisés tinha que ser olho por olho e dente por dente, porque a gente não entendia de outra forma. Então agora não tem mais por que a gente viver naquela época, a gente tem que viver agora na época de que somos capazes de fazer muitas coisas por nós, muitas coisas pelo outro. Não vamos conseguir fazer nada sozinhos dentro de casa só para a gente. Não dá. A nossa caminhada tem que ser com o outro, para o outro, pelo outro, senão a gente não caminha. Por isso que a gente não pode se isolar, porque o isolamento não leva a gente ao crescimento, né? Então, a gente tem que atritar, a gente tem que reconciliar, a gente tem que brigar, a gente tem que estar com o outro para aprender. E a fé religiosa cega, então, ela aceita tudo sem nada verificar, né? São os dogmas, os homens modificando as coisas de acordo com a necessidade das épocas, da sociedade, dos modismos, dos impérios. Então, eram os homens manipulando as leis de Deus. E isso não pode existir, porque a gente vai chegar a um ponto, se a gente sempre cresce, de enxergar que as coisas não são bem assim como eram ditas antes. Então, a fé religiosa cega, ela pode conduzir ao fanatismo e cedo ou tarde vai desmoronar, porque nada veio para destruir o homem, né? Então, enquanto está ajudando, tá bom. Quando começamos a prejudicar muito o outro, a vida dá um rerouting para a gente poder entender qual é o verdadeiro caminho, né? E a fé robusta, né? No livro do Evangelho, eles trazem, Kardec traz a fé robusta como uma fé que é calma, estimula a paciência, apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza do objetivo divino, conjuga-se com a humildade, promove a confiança em Deus e nas suas leis divinas, oferece perseverança, energia e recursos contra os obstáculos. Essa é a fé robusta. Não é bacana essa? Não é? Essa seria a fé verdadeira. A fé que realmente vai mexer, sabe, com o nosso mundo íntimo, mais precioso nas suas virtudes, nos seus sentimentos sendo construídos, reconhecidos, naquela pessoa que já reconhece também os momentos que as suas imperfeições tomam conta, né? A gente sabe quando alguma coisa que não é muito boa, é mais danosa do que positiva, toma conta, às vezes enrijecendo, né? A gente ouve uma ofensa,
dá aquele enrijecimento interno, uma vontade de matar outro, né? Mas você se controla, mas você já se contaminou ali um pouco. A gente anda assim, a gente anda se intoxicando toda hora. Toda hora que vem aquele sentimento, né, de inveja, de raiva, de agonia, de angústia, a gente está jogando tóxico para o nosso corpo. Tudo reflete no corpo e na vida. É externo. Tudo que está dentro vem para fora, ou em forma de luz ou em forma de dor. A gente é que escolhe na hora. Então, o nosso caminho é perseverar, buscando construir sentimentos bons para poder, os sentimentos bons já sobrepujarem aquela negatividade que ainda há em nós, porque não estamos perfeitos, né? Estamos longe disso, mas já estamos com aquela ideia de que há uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel vem de mim. É aquela que Jesus dizia assim, deixe brilhar a tua luz. Quando a gente deixa um pouquinho a luz brilhar, a gente costuma dizer assim, eu vi uma luz no fim do túnel. Não é não, é a sua luz que está, sabe? A gente fica sem querer se elogiar, mas tem que se elogiar, né? Eu sempre digo a Deus, Deus olha para nós, nesse dia de sábado aqui, com certeza a gente merece, né? A sua intervenção, assim, aquela, bem no coração, do jeito que a gente está querendo e do jeito que estiver merecendo e precisando. Então, essa fé robusta seria essa fé verdadeira, que harmoniza, né? Então, é depositar mais confiança em Deus do que em si próprio. Essa troca a gente tem que fazer para que a fé comece a tomar uma outra cor, né? Uma outra tonalidade, a tonalidade da luz, a tonalidade da força. Então, é saber que o nosso outro, que temos que ser fiéis e confiar e nos entregar, é Deus, né? É aquela fé que produz a calma, a paciência e a humildade, né? Kardec diz que é usar a razão como base, o conhecimento. Quanto mais conhecemos, né, sobre as coisas que nos pertencem, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem capacidade de discernir, de enxergar profundamente o que está lá no âmago da coisa. Enquanto estamos meio cegos, por não querer saber, pela ignorância, de dizer assim, isso é coisa de gente religiosa, isso é coisa... Né? Enquanto a gente não quer saber da nossa verdade espiritual, a gente fica se atropelando. Então, Kardec fala isso nesse capítulo. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Né? Enquanto alguma coisa não puder ser explicada racionalmente, isso é uma coisa que está a nível de fantasia. Então, tem que ter uma resposta para tudo, né? Então, a fé pode ser desenvolvida. Como a gente desenvolve a fé? Joana, nesse livro Celeiro de Bênçãos, ela diz que a fé, além de virtude espontânea, também é uma conquista intelectual. Então, adubá-la com valiosos recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que ela não desapareça. Então, como qualquer outra virtude, ela tem que ser praticada. As virtudes estão em nós, mas estão em germes com um tamanho, né, de um grãozinho de mostarda. O que é que faz com que o grão de mostarda vire uma árvore? É o adubo, é o tratamento, ele vira uma árvore, né? Que Jesus, até na comparação com o reino de Deus, que ele pode ter nos seus galhos ninhos, né, que os passarinhos alimentam os seus filhotes. Então, é vida que produz vida. Então, esses germes estão em nós. O que é que a gente precisa fazer? Adubar. Como eu vou adubar? Pisando a terra com a raiva, com a agonia, com a inveja, com o querer ter coisas exacerbadamente? Não, isso não vai dar. Eu tenho que usar recursos que façam com que esses germes vão tomando conta de mim. Porque uma vez que tomou conta, acabou. Porque o mal que era ali, ele já sai, não dá, sabe? O mal não foi criado por Deus, então o mal é criado pela nossa ignorância das coisas. Quando a gente começa a reconhecer as coisas, através do conhecimento delas, acabou, a gente vai fazendo, vai nos nutrindo de outros elementos que vão nos deixando mais fortes, né? Então, isso é adubar a si mesmo, né? A oração é maravilhosa, porque tudo é de grátis, essas coisas de Deus, né? São muito baratinhas, aí a gente não dá valor, né?
É orar. Ah, não, mas orar, e a gente... Mas agora o Evangelho, mas vai passar uma novela agora que começou, né? O Segundo Sol, já viram? Bacana. Da Bahia, aquela. Aí tem que ver de vez em quando, né? Mas a gente tem que fazer sacrifícios e renunciar à vida material, às vezes, para poder fazer a vida espiritual ser acionada. A nossa vida espiritual, imagine, ela é a imortal. Nós somos a eternidade dentro da nossa imortalidade. E isso vai estar em nós. Essa personagem de hoje, que eu estou, Marisa, Clarissa, Daniele, é agora, é nessa vida, nessa encarnação. Quando a gente desencarnar, já era. Né? Os nossos tataranetos nem vão lembrar mais o nome. Ah, não, você teve um tataravó? Claro. Como é o nome? Não sei não, amanhã também já morreu, só perguntando a quem foi que... Sabe? Então, esse personagem se vai. E vão vir outros personagens mais legais, porque a gente está sempre melhor. Então, a gente tem que fazer com que esse personagem de hoje produza, porque não é possível. Estamos hoje nessa matéria aqui para fazer com que essa matéria, a gente saia dela e diga, ó, aquela roupinha lá estava meio gordinha, assim, uma coisa, mas deu um caldo, sabe? Mas, às vezes, a gente sai, tem pessoas que saem da vida tão, né, assim... E a gente chegar no mundo espiritual, porque já somos espíritas, mesmo aqueles que só são simpatizantes, não tem jeito. A gente vem para cá fazendo caridade. O que vem de espírito com a gente não tem ideia. O que a gente tirou de casa, o que tirou do condomínio, né? Aquilo que a gente chamava de encosto, né? Antigamente, né? Ah, sentindo um peso, o carro está cheio, né? E quando traz, esse pessoal todo vai ser tratado, vai ser encaminhado para o mundo espiritual e depois vai vir agradecer. Puxa vida, olha, aquela pessoa nem queria ir, eu estava lá sem querer deixar ela ir. E ela me levou para a libertação das minhas dores. Eu tenho que ser grata a essa pessoa. E vem atrás da gente, se ainda tivermos em vida, vem atrás da gente para nos auxiliar, para nos doar a energia da gratidão. Então, a gente não sabe como é bom quando a gente resiste de vir e depois de algum tempo, assim, estou atrasada mesmo, eu vou lá, nem que seja para tomar um passe, né? Porque eu estou com uma dor aqui, eu estou ali, eu vou lá tomar um passe, eu fazer um pedido lá a Jesus. Não é um templo como outro qualquer, que a gente olha só a parte material da coisa, né? Não imagina a espiritual. Então, o exercício de caridade, de sermos bons e de nos nutrirmos, a gente faz inconscientemente. Não é legal isso? Só Deus para poder nos amar a esse ponto, né? Então, os trabalhos edificantes de trazer, de fazer a caridade sem nenhuma pretensão, a gente também faz. Então, a gente está nisso. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos, assim, maravilhosos. Para terminar, eu trouxe um texto psicografado por Chico, no livro Cartas do Coração, de Meimei, Confia Sempre, né? Meimei morreu muito jovem, ela se casou, né, com Arnaldo Rocha, que não era espírita, ela era, e com 10 dias ela desencarnou, né? E o nome dela era Irma de Castro. E o Arnaldo Rocha, o marido dela, ficou assim transtornado, ele era muito apaixonado por ela. E um dia lá em Belo Horizonte, lá em um lugar, ele estava lá caminhando, e chovendo e tudo, aí ele se bate com alguém, e era Chico Xavier. E ele conhecia Chico, né, a fama de Chico. Aí Chico, Naldinho, como vai você? Chamou ele pelo apelido que Meimei chamava. Como vai, Naldinho? E ele, já todo assustado, assim, né? E era o aniversário do casamento, né? Era um ano de casamento. Ela disse assim, a nossa Meimei está querendo falar com você. Hoje é o dia, né, do aniversário de casamento. Aí ele quase, né? Imagine. Aí, só Meimei era um apelido que eles dois se chamavam, porque foi um filme japonês que eles assistiram, que a japonesinha bonitinha lá se chamava Meimei. Então, ele chamava ela de Meimei, mas era uma coisa íntima deles. Ninguém sabia, quanto mais Chico. Aí ele fica, e agora? Aí Chico, não, vamos comigo lá para o centro.
que ela quer falar com você. Aí foi para o centro, e lá ele fez uma reunião mediúnica, e pela psicofonia, Meimei conversou com o Naldinho nesse dia. E Naldinho, depois desse dia, é o Arnaldo Rocha, que já desencarnou, mas que a gente conhece. Então, essa foi uma mensagem que Meimei manda por Chico nesse livro Cartas do Coração. Ela diz: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, a fé, né? Acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotinando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Né? Então, era nisso que Meimei acreditava. Quando eu vi isso, eu lembrei de Paulo de Tarso, né? Quando Abigail diz a ele, né? Paulo, trabalha. Não, Paulo, confia, trabalha, espera e perdoa. Deu esses 4, né, linhas para ele se direcionar, e foi o que ele fez. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, confiar em Deus. É a primeira coisa. Mas é uma coisa que a gente diz que é, mas na hora H que vem o confronto, aquele momento que a gente tem que mostrar a nós mesmos que aquela é a nossa verdade, a gente vacila, né? Por isso que eu trouxe, apaguei a luz, eu só trouxe uma coisinha rápida aqui para vocês verem sobre a fé, um filmezinho rápido. Olha que coisa, viu? Ele vai cair ali, né? Está se quebrando a montanha dele. E ele grita: Deus, ajuda-me. E Deus responde: pule. Ah, meu amigo. O quê? Pula, rapaz. Não tenha medo, sou eu que estou mandando. Confia em mim. Ah, Jesus Cristo. Sei muito bem que não posso pular daqui para lá. Minhas perninhas não vão lá. Terás que fazer um milagre grande, né? Por mim. Pula, que a hora tá chegando. E ó o vacilante lá. Ai, meu Deus do céu, é hoje que eu morro. Mas ele tenta, ó. Ele tenta, né? E aí? Último suspiro ali, ó. Ah, ele ali. Estava bem ali embaixo. O suporte estava bem ali à sua frente. Ali, ó. A subida, a setinha, a escadinha, tudo prontinho. Agora suba de novo, né? Então, algumas vezes Deus nos pedirá para dar um salto de fé, né? E às vezes a gente vacila. Às vezes na hora H, não, que nada, um negócio desse, eu vou saltar nada, eu vou fazer, vou tomar tal decisão, nada, isso não vai dar certo. É o quê? Cheios de nós mesmos. Nós somos os deuses nessa hora. Ao mesmo tempo que a gente pede ajuda a Deus, a gente se mostra ao Deus. E às vezes o caminho está bem ali, salta. É uma quedinha, depois o caminho de volta já está lá. E quantas vezes a gente fica lá, e quantas vezes a montanha cai, a gente se esborracha no chão. E aí Deus bota de novo uma escadinha, e a gente sobe assim, tchá, tchá, né, com a bengalinha. Quando poderia ter, não. Pô, sim. E, pã, dá o salto, cai e sobe. Porque nunca nada vai ser fácil para a gente. Se a gente já não valoriza o difícil, imagine se as coisas fossem fáceis, né? Olha as pessoas que às vezes se perdem pela quantidade de dinheiro que ganham, pela facilidade que a vida dá,
pela beleza que tem. Quantas vezes essas facilidades fazem com que a gente se atormente mais do que cresça. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as facilidades, né? E lembrar que é só um grãozinho de mostarda, né? Então, que a gente pode começar a germinar a nossa fé hoje. Hoje aqui foi um adubo bom, né? A gente já lembrou da fé, já adubou, ninguém levantou correndo para ir embora, assim, ai, Jesus, deixa eu ir embora, que está muito monótono. Não, pulamos, não é? Eu mesmo pulei hoje uma fogueira violenta. Então, de todo o coração, eu agradeço a vocês, gente.